Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é o relativo ao capítulo de 159, cujo título é Brilhar, e que está em Mateus, capítulo 5, versículo 16. E para falar sobre o tema brilhar, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Ângela Fernandes, que é palestrante espírita e colaboradora do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. É muita alegria, né? Contar com todos vocês aqui. Espero estar à altura do que vocês esperam neste momento, em que a gente busca entender um pouco mais, né, um pouco melhor do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que o Mestre veio com todo o esplendor, né, que sempre se diz, com todo esplendor e glória, mas ele não veio para exibir o seu poder, a sua luz. Neste versículo de hoje, né, que a gente, quando vai estudar, a gente lê, relê o versículo, né, para entender bastante. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Esse livro que a gente faz o estudo e os outros que tem, que é uma série, né, Emmanuel retirou versículos que ele achou, né, de suma importância e colocou no nosso entendimento. Quando eu vou fazer algum estudo, eu gosto de ler muito versículo, mas não buscar ele lá no capítulo onde ele está. Por quê? Porque quando a gente vai lá no Evangelho, pelo menos eu penso assim, não sei se acontece com vocês. Quando a gente vai lá no Evangelho de Jesus, lê, né, onde está localizado isso aqui, você lê aquele capítulo todo, aonde que a nossa mente vai nos reportar? A Jesus, no templo, pregando aos seus discípulos, não é? Mas eu penso, e tem numa das obras dessa aqui, tem uma parte que Emmanuel fala o seguinte, que ele colocou isso aqui para os dias de hoje. Então, eu gosto de imaginar assim, Jesus nos dizendo isso nos dias de hoje, mas é para nós. Hoje nós é que somos os discípulos de Jesus. Poderemos já ter sido lá, né, na época? Pode ser que sim. E a gente estamos aqui ainda pelejando até hoje para melhorar, para seguir os passos do Mestre, né? Mas hoje, Jesus falando para nós hoje, o que isso significa para mim? O que esse versículo significa para mim? Então, diante desta visão, vamos ler de novo o versículo. Jesus falando para cada um de nós. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A primeira palavra, assim, eu vou acrescentar assim, assim como vai resplandecer a minha luz. E reconhecer em primeiro lugar, olha, eu tenho uma luz, eu sou iluminado, porque se Jesus diz resplandeça a vossa luz, ele está aí afirmando o quê? Que todos nós somos iluminados. Que todos nós temos uma luz. Luz de onde? De onde que vem essa luz? Se todos nós temos, essa luz vem do Pai. É herança divina para cada um dos filhos de Deus. Então, mas eu tenho algo a fazer com essa luz. Por que está falando resplandeça a vossa luz? Resplandecer é brilhar mais, é atingir mais longe, é irradiar esta luz.
E ele está dizendo aqui mais, diante dos homens. Porque nós temos, pelo menos eu vejo sempre, eu já participei disso, porque toda a minha formação, né, na infância, viu, gente? Que já vai bem longe a infância, né? Mas toda a minha formação foi católica, sabe? Então, no catolicismo, eu então não posso falar que ainda exista, não, mas eu vejo falar, ainda existe muita adoração, né? Ainda existe muita promessa, muita oferenda, muita coisa. Eu estou falando daquilo que eu conheci, pode ser que tenha mudado. Porém, Jesus ele não veio cobrar aqui, né? O que ele está falando aqui é de nós, da nossa luz. Ele não veio cobrar de nós que nós o adorássemos. Venham, aumentem a minha luz, a adoração de vocês, né? A prece que vocês fizerem, façam para mim. Não, Deus não precisa das nossas preces e Jesus não precisa das nossas preces, não. Nós é que precisamos, não é? A prece é para nos colocar em contato com as forças divinas, porque as forças divinas estão aí. As bênçãos divinas, as bênçãos de Jesus, elas se derramam sobre toda a humanidade abundantemente, ininterruptamente. Nós estamos mergulhados nas bênçãos divinas. Cabe a cada um de nós receber, ser receptivo. Então, de uns para os outros, nós temos que resplandecer a nossa luz diante dos homens, diante dos nossos semelhantes. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos entender qual o caminho tomar para conseguir isso? E foi isso que a misericórdia divina nos concedeu, a vinda de Jesus, para que a gente aprendesse este caminho. Jesus veio aqui para isso. Gente, a grandeza de Jesus, a grandeza da passagem de Jesus aqui na Terra é imensa. Nós ainda não temos a compreensão suficiente disso, não. Nós ainda vamos estudar muito para compreender. Porque essa passagem foi maravilhosa. É de uma luz infinita. Porque ele veio falar assim, olha, vem. Eu vim aqui para ajudar vocês a caminhar. Eu não vim aqui para ser adorado, né? Para ser reverenciado. Eu não vim exibir o meu poder, a minha glória. Não, ele se colocou a serviço da humanidade. Ele mesmo disse que ele veio para servir e não para ser servido. Então, quando a gente pensa nisso, nós temos que entender, gente, como nós somos importantes. A nossa importância. Nós temos uma importância infinita, porque pensa bem como que Jesus veio por nós. Ele veio para nos salvar, né? Eu, na minha ignorância, né, infantil, eu pensava, Jesus veio salvar de quê? Está todo mundo sofrendo, está todo mundo doente, está todo mundo morrendo, tem uma série de coisas. Eu ficava pensando, mas ele veio para nos salvar da nossa ignorância. Ele veio para nos mostrar assim, olha, caminha. Por isso é que ele veio, ele sofreu tudo o que ele sofreu, ele não se rebelou. Por quê? Ele veio nos mostrar a humildade, ele não precisava de ter passado por isso. Ele veio nos demonstrar a humildade, que isso não rebaixa ninguém, isso não desvaloriza ninguém. Ao contrário, aumenta o valor que se tem, aumenta a luz. Mas, quando nós, né, vamos estudar aqui, nós vamos estudar, né, começar a estudar o texto, então a gente vai perceber, né, que Emmanuel veio nos ajudar a compreender, né, este caminho, nos ajudar a caminhar também. Então, vamos ver como é, né, assim como nós vamos fazer com que a nossa luz se resplandeça. Quais os caminhos que nós temos, né?
admitem muitos estudantes, né, aprendizes são estudantes, né, que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. É importante, gente, é importante e agradável a gente conhecer, a gente ver, a gente ouvir, né, exortações evangélicas, explanações de pessoas que têm uma linguagem clara, que você vê e fala, puxa, mas ele entende, né? Nossa, que capacidade que ele tem de falar, de nos transmitir a mensagem. Isso é importante, não é? Então, alguns acham que o brilho é esse, que está brilhando assim. Com licença, gente, porque senão eu vou começar a tossir, tá? Dá licença. E aqui, Emmanuel está dizendo que realmente excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos, da posição luminosa a que todos devemos aspirar, seria rematada em insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Então, é um caminho certo, não é? Aí aqui, né, nos reportando a nossa atualidade, a nossa condição, eu entendo aqui que é muito importante a gente estudar, não é? A gente buscar o conhecimento. E tem lá, não diz assim, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará? Como que eu vou conhecer a verdade se eu não pesquisar? Se eu não quiser saber qual é essa verdade, né? Eu tenho que buscar. E para isso eu tenho que estudar. Eu não vou ficar só, posso até aceitar, né? Porque em outros segmentos religiosos tem aquele que é responsável por trazer as explanações, seja o pastor, seja o padre, o ministro. Eu posso só acreditar naquilo que ele está falando, não estou dizendo que está errado, não. Mas eu acredito que cada um de vocês que aqui está sentado é porque quis algo mais. Quis buscar um conhecimento maior. Questionou a paternidade divina. Nada disso está errado, porque se não houver o questionamento, a gente não busca o conhecimento e a gente não fortalece a nossa fé, a gente não se liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Para mim, foi o Espiritismo. Todas as perguntas que eu tinha foram respondidas dentro da doutrina espírita. Estão sendo respondidas, porque a gente não chega, agora eu já sei de tudo. Não sei, não. Tenho muito ainda a aprender. E preciso de aprender, porque aqui está dizendo, aqui, ó, aprender sempre para melhor conhecer e servir. Não é só conhecer. Conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Quer dizer, eu quero seguir Jesus, eu tenho que entender a mensagem dele, eu tenho que buscar, eu tenho que estudar, eu tenho que ver a lógica daquilo que ele está falando. Por quê? O porquê que está dizendo isso? Tem sentido isso para mim? E é isso que ele espera de todos nós. É isso que nós precisamos fazer. Urge, no entanto, compreender, no imediatismo da experiência humana, que, se o Salvador recomendou aos discípulos virassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Bom, gente, o que significa isso aqui? Porque Jesus nos disse, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Se ele nos recomendou isso, é porque realmente é a forma certa de fazer. Mas disse lá embaixo também, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por quê? É comum a gente ver, né, em vários aspectos, em várias pessoas, a pessoa fala, não, mas
fulano é ótimo palestrante, falar demais. Fulano isso, fulano aquilo. Ou o pastor, ou o padre, ou o ministro, aquele que fala, mas não fala no nome de Deus. Porque é a Deus que nós devemos essa glória. Como que Jesus se comportou aqui, em toda a pregação dele, em todo o tempo? Rendendo graças ao Pai, não é? E ele disse, uma vez quando ele foi elogiado, que ele era bom mestre, ele disse, não, bom é o Pai que está nos céus. Eu aqui estou para cumprir a vontade do meu Pai. Então nós temos que glorificar a Deus, nós não temos que nos prender em admiração a esse ou aquele, vamos dizer, pregador, né? Os apóstolos eram pregadores do Evangelho. Nós que estamos aqui, temos que nos colocar na condição de pregadores do Evangelho. Mas nós não podemos nos arvorar em autoridade. Nós não temos autoridade para isso e nunca devemos aceitar de sermos considerados assim. Vamos glorificar o Pai que está no céu, agradecendo pelas bênçãos de ter pessoas que nos auxiliam nesta compreensão. Porque eu acho importante, eu sempre achei muito importante, dentro da doutrina, essa parte de ter esta facilidade que vem para a gente poder compreender o Evangelho. Porque antes eu não compreendia. Não, no meu tempo, né, que eu tenho que falar que é no meu tempo, porque hoje eu sei que a doutrina católica pode ter mudado. Tanto mudou que no meu tempo as missas e tudo eram rezadas em latim, viu, gente? Então, a gente ia aprender as coisas com muito mais dificuldade. Mas mesmo lendo a Bíblia, igual o povo fala, muitos dizeres da Bíblia eu não entendo, se eu não tivesse o entendimento do Espiritismo. Que o Espiritismo veio aclarar a linguagem, né? Veio tornar mais acessível ao nosso entendimento. Porque se a gente não entender, o que adianta eu ler? Eu decorar. Eu posso decorar o Evangelho de Mateus, de João, todo, eu posso decorar. Mas se eu não entender o que aquilo quer dizer, de valia nenhuma me será. Se aquilo não encontrar dentro de mim respostas, atitudes de mudança, né? Atitudes de glorificação ao Pai, porque eu só vim entender a paternidade divina através do Espiritismo. Aí é que eu vim entender, olha, realmente eu sou filha de Deus. Porque na minha infância eu tive umas dificuldades e tudo, então eu briguei com Deus. Catecismo, essas coisas todas que eu fui, só me afastaram de Deus. Mas eu ia porque eu tinha que ir. Então, não me acrescentou em nada. Então, na minha adolescência, eu passei totalmente dissociada de qualquer abertura para a religião, para Deus. Depois, a dor veio pior, né? Veio muita dor. Então, eu cheguei no Espiritismo pela dor, pelo questionamento, né? que eu fiz. Por quê? Por que tudo isso? Conhecendo a doutrina espírita, aí eu vim ter as respostas. Porque eu achava que Deus, eu briguei com Deus, porque eu achava que Deus era injusto comigo, queria me castigar por coisa que eu não tinha feito. Por que eu estava passando por tudo aquilo? Quando eu vim a entender que nós somos espíritos imortais, que cada história, cada acontecimento, cada desafio que eu passo hoje, foi escrito por mim. Né? E é uma necessidade minha. É uma necessidade que eu trago para aprender. E quando o desafio, quando a luta chega, é porque é o momento que eu estou preparado para receber, que eu tenho condições necessárias para enfrentar. Porque Deus é Deus de misericórdia. Deus não é Deus do sacrifício, não é Deus do amor. Mas eu preciso aprender, como eu também preciso de reajustar comportamentos e sentimentos de outras experiências que eu já tive. Isso é importante a gente saber. Que eu já trouxe uma bagagem
bem grande de aprendizado e uma bagagem bem grande de desacertos. Mas eu não sou condenado por isso. Eu tenho a oportunidade, em cada momento, de aprender a fazer melhor. Se eu estou passando aqui por uma expiação, e a expiação é a gente estar reajustando os nossos erros, as nossas deficiências, isso é que é expiação, é misericórdia divina, vamos dar graças ao Pai, vamos glorificar ao Pai que nos deu essa oportunidade de refazer aquilo que eu não dei conta em outra experiência, né? E se eu estou passando por um aprendizado, que aí significa provação, aprovação significa isso, eu estou passando por um novo aprendizado, eu estou aprendendo uma lição nova, como que eu vou me sair? Que bom, vamos dar graças ao Pai, é a providência divina que me falou assim, agora você já tem condição, você já pode aprender um pouco mais, você já pode dar um passo adiante. Na provação, eu estou dando um passo adiante. Eu estou aprendendo um pouco mais. Olha que maravilha. A doutrina espírita não é maravilhosa de nos demonstrar, de nos mostrar tudo isso? E mais, gente, resplandeça a vossa luz. Se Jesus disse isso para nós, é porque nós temos condição. É igualzinho quando a gente está estudando, né? E não está indo bem tudo, e que o professor fala assim, não, você é capaz. Você pode fazer melhor do que isso, você dá conta. Se esforce um pouco mais. Olha aqui, toma, pega uma aula particular, lê esta outra obra, busque fazer mais questões sobre esse assunto que você está com dificuldade, mas você é capaz. E é isso que Jesus veio fazer por nós. Nos demonstrar a nossa capacidade, nos auxiliar a enxergar isso. E nós que estamos aqui, cada um de nós, eu sei que cada um de vocês que está aqui já tem esse aprendizado, e com quem vocês encontram, seja na família, ou seja no ambiente social, alguma coisa, dá uma palavra de esclarecimento e de ajuda, não dá? Vocês já não se sentem no compromisso de esclarecer um pouquinho mais aquele que você vê que ainda está preso de muita ignorância, de muito sofrimento? Porque eu vejo, né, muitas pessoas que ainda estão brigadas com Deus. Eu vejo. Não, Deus esqueceu de nós. Não, Deus não me ouve. A gente não se sente, eu pelo menos me sinto, falo assim, não é assim. Né? Buscar dar uma, não fazer uma pregação, é claro, né? Porque não é o momento, mas buscar dar uma palavra, não pensa bem, não é assim. Tudo vai melhorar e tudo. E se nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo com isso? Não é dando um pouquinho de luz para essa pessoa? Não é buscando resplandecer de mim essa luz para aquele que ainda não tem a mesma compreensão que eu? Não é verdade? Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente em fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Gente, olha que importância. Tem a importância. Nós podemos ensinar, né? Mostrar para a pessoa, não faça dessa forma, ou busque tal ensinamento, ou leia tal obra, né? ou faça tantas orações. Existem muitas formas que as pessoas nos ensinam para que a gente possa melhorar, né? Mas, aqui, nesse último parágrafo, ele fala uma coisa muito importante, que se nós não estivermos alicerçados em boas obras,
Nós seremos igual, está lá no Evangelho, né? Túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Nós não teremos autoridade de falar nada se o nosso comportamento não for o alicerce daquilo que a gente fala. Porque o Evangelho que está aqui é de Jesus. Eu estou aqui para seguir. A explicação que está aqui é de Emmanuel, para nos ajudar a entender. Eu posso vir aqui e falar muita coisa, não posso? Ninguém me conhece, ninguém convive comigo, não é? Mas eu tenho que demonstrar as boas obras. Foi o que Jesus fez, gente. Aqui está falando, aqui, ó, fundido. Pensamento. O verbo, que é a fala, e a atitude. Sem isso não existe modificação. Só existe palavras vazias. Não é? Não foi o que Jesus fez, gente? Jesus veio, ele falou. Falou, pregou muito, não é? Muito bonito. E a ação? Qual foi a ação de Jesus, gente? Ele nunca buscou nada para si. Ele nunca pediu nada para si. Ele não pediu misericórdia diante de tudo que ele estava passando, sem merecer. Todos nós sabemos que é sem merecer. Não pediu. Porque ele só precisava da misericórdia divina. E ele sabia que ele estava amparado pela misericórdia divina. Mas nós ainda não somos Jesus, né? Mas estamos buscando ser, nós estamos aqui para ser Jesus. Foi isso que ele quis nos dizer, gente. Foi isso que ele quis nos dizer, falando que aquele que me seguir fará as mesmas coisas que eu faço e ainda mais. São palavras de Jesus. Então, com certeza, palavras da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então, é muito importante nós, com esse versículo, este versículo, todos, né? Eu estou dizendo de hoje que a gente está lendo, é para a gente refletir, pensar, repensar e falar, puxa vida, é mesmo. Eu tenho que responder a tudo aquilo que me foi dado, a tudo aquilo que eu recebo. Eu tenho que explorar, que tirar de dentro de mim essas possibilidades divinas que nos foram dadas por Deus. Não duvidem, não adianta a gente duvidar, é a realidade. Acreditemos nós ou não, nós temos potências divinas que estão em nós, porque nós somos filhos de Deus, somos herdeiros divinos. Se Deus é amor, é perfeição, é poder, é bondade, então nós temos essa herança. Mas a herança maior que Ele nos deu, gente, é que nós vamos desenvolver isso através das nossas atitudes. Nos convidou a caminhar. Porque, olha, todo pai, né, quando você tem uma criança, você fica doido, né, numa alegria, vendo o desenvolvimento da criança cada dia. É uma criança nova, eu estou com uma netinha ali, sabe? Aquela ali é minha netinha, minha netinha mais nova, né? Aí eu falo com a minha filha assim de manhã, vamos ver a Estela que nasceu hoje. Porque cada dia é uma Estela nova, cada dia ela vem com a novidade. Porque está progredindo. E a gente incentiva, estimula, cada vez mais progresso a gente quer, não é? Deus não é assim conosco, não? E a gente precisa de cavar isso em nós, de minerar estes valores que nós temos, tirar essa ignorância que nos priva dessa compreensão, de nos acharmos inferiores. Nós não somos inferiores a ninguém. Deus, nosso Pai, nos criou simples e ignorantes, a todos, até Jesus, gente. Jesus teve a mesma criação. Jesus
chegou, Jesus não chamava Jesus Cristo, não. Jesus de Nazaré. Cristo é a ordem espiritual dele, a ordem crística. Ele chegou a essa condição através da sua evolução, das suas reencarnações, do seu aprendizado. Ele se construiu. Ele foi permitindo que Deus atuasse através dele. E é isso que nós precisamos fazer. Vocês já pararam para pensar que nós somos os braços da providência divina? Já pararam para pensar isso? Braços, pernas, fala da providência divina. Quem de vocês aqui, nas dificuldades que passou e tudo, falou, não, Deus chegou na minha frente e falou isso, isso, isso. Ou fala assim, não, mas foi um enviado, fulano chegou aqui e me trouxe isso assim que eu precisava, ou me disse essa palavra que eu precisava, me ajudou a resolver esse assunto que estava pendente. É Deus ajudando o homem pelo próprio homem. E quem não tem boa vontade não ajuda ninguém. Ou quem não tem boa vontade também não aceita ajuda. Tem gente que é ignorante, que não aceita, que não tem abertura. Então, muitas vezes a pessoa reclama, não é auxiliado, por quê? Porque não tem a humildade de chegar e de pedir, de perguntar, né? de aceitar certas coisas. Porque muitas vezes muitas vezes, não sempre, um momento tumultuoso que a gente está passando, é naquele momento que eu estou tendo a oportunidade de crescer. Por quê? Porque eu vou ter que parar e falar, poxa, o que isso quer dizer? Como que eu vou agir? Será, do jeito que eu estou agindo até agora não está dando certo, né? Então, acho que eu tenho que procurar uma outra maneira de agir, né? Como que eu vou fazer? E é nessas horas que eu acho, né? É essas horas que nos aproximam de Deus. Que você busca aquela ajuda e falar, como eu vou fazer? Me ilumina, me inspira. E, de repente, te vem uma ajuda, né, inesperada. Eu já contei isso aqui algumas vezes, mas, gente, o velho tem um privilégio. Ele pode ser repetitivo, faz parte da característica de velho, tá? Então, vou contar um caso aqui, que aconteceu com a minha irmã, é uma coisa simples, mas ela fala isso, ela conta e é muito interessante. Todos nós morávamos em Belo Horizonte. E a minha irmã casou-se e foi morar fora. Ela foi morar, não é fora do país não, viu, gente? Fora de Belo Horizonte. Ela foi morar fora de Minas Gerais, sabe? Nossa, mas ela não conformava, sabe? Ela chorava demais. Ela vinha em todas as férias, às vezes feriado emendado, tudo, ela vinha para Belo Horizonte, né? Para ficar com a família. E ela falava que era assim. Ela vinha, né? Era uma alegria, aquela euforia de preparar para vir e tudo, mas na hora que ela voltava, ela falava assim, eu não sei, o marido dela chama Humberto, ela falou, não sei como é que Humberto não me julgava do lado de fora do carro. Porque ela voltava chorando a viagem inteira. Ficava até doente quando ela voltava, custava para recuperar, porque ela não queria ir embora. Quando chegava os dias de ir embora, ela já ficava numa tristeza danada. E o marido dela sempre pedia, gostava assim, que durante a viagem, que fosse conversando com ele, para ele ficar mais atento, porque tinha medo de dormir no volante, né? Era um pouco distante. Aí ela conta que foi um dia, ela estava voltando, mas naquela tristeza, naquela coisa. Aí ela cochilou. Quando ela cochilou, ela levou aquele susto, que o marido dela não gostava que ela dormisse, ela levou aquele susto e abriu o olho. E ela bateu o olho assim, tinha um caminhão. E na traseira do caminhão, né, no para-choque do caminhão estava escrito assim, a vida tem a cor que a gente pinta. Ela falou, minha Nossa Senhora, mas não é que é mesmo? Ela falou, gente, olha para você ver. E isso, eu estou contando isso porque isso é uma coisa simples, mas foi um despertar para ela. Foi uma sacudida para ela. Ela falou assim, gente, o que eu estou fazendo? Por que eu estou nesse desespero? Eu estou indo embora para casa, com a minha família, com o meu marido, ele está aqui dirigindo, na minha companhia, pedindo para eu ajudar. Tenho de tudo, estou voltando para casa, meu marido trabalhando, eu tenho de tudo.
por que eu estou nesse desespero? Por que eu fico nesse sofrimento? Tanto eu estou sofrendo, quanto eu faço ele sofrer, porque ele fica nervoso, né, de passar a viagem assim. Eu chego mal-humorado em casa. O que eu estou fazendo da minha vida? Sou eu que estou querendo fazer isso. Por que eu não estou ouvindo tanta bênção que eu tenho? Ele foi para fora para uma melhor condição de vida, que se eu tivesse, eu queria ficar agarrado na família e tudo, mas não era isso que eu precisava no momento. Eu precisava de outro aprendizado, de outros ares, né? E tudo. Ela falou que a partir daquele momento, ela virou outra. Ela virou outra. E olha para você ver, o nosso aprendizado vem de coisas simples, se a gente não desperdiçar a oportunidade. Por isso que eu falo que a gente tem que estar aberto. Muitas vezes a gente lê uma frase de para-choque de caminhão, a gente nem dá importância, já que falou assim, gente, mas eu passei a dar uma importância. Uma frase de para-choque de caminhão mudou a minha vida. Mas isso é quando a gente quer, quando a gente busca, né? E essa minha irmã, ela é uma pessoa assim, excelente mesmo, de uma compreensão que você precisa de ver. E ela é muito amorosa, né? Então ela não queria ficar afastada da família. Mas a compreensão, mas tem a compreensão. Porque a gente sofre muito por aquilo que a gente não tem. Mas se esquece de agradecer e de valorizar tudo aquilo que a gente tem. Né? Então, hoje, já bem, né, eu já preparando para vir para cá, né, a gente fica sempre pedindo muito a Deus para nos iluminar, para ajudar a gente não decepcionar as pessoas, né, que a gente está aqui, mas uma coisa eu garanto para vocês, pode estar aqui, a palestra pode não estar boa, mas o jantar está muito bom. De vez em quando a gente fica aqui até deslumbrado com o cheiro, né, que chega até aqui. Então tem essa compensação, viu, gente? Mas eu espero que vocês levem alguma coisinha daquilo que eu falo. Então, eu pego muitos livros, eu leio, eu busco um texto, busco outro, e falo assim, peço, né, aos amigos da espiritualidade, com as bênçãos divinas, que me encaminhem texto, que me digam mais alguma coisa, que me ajude a acrescentar, né, aquilo, porque eu quero falar uma coisa atual, uma coisa de hoje. E, eu já tinha tomado banho. Aí, no próprio livro, nesse próprio livro aqui, tá? Que esse meu livro aqui é cheio de cola, viu, gente? Você precisa de ver se abrir aqui. Aí, nesse próprio livro aqui, eu abri e falei assim, gente, mas na última hora Deus não desampara mesmo, né? Eu peguei um texto nesse próprio livro, sabe qual o título do texto? Brilhe vossa luz. Eu falei, eu não posso deixar de ler esse texto, não. Eu falei, obrigado, espiritualidade, você me enviou de última hora e muito a tempo ainda. Porque eu vou ler esse texto lá, porque eu achei também um complemento excelente para esse nosso estudo. Brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponda à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores, que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém,
aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do pão da imortalidade. Não é exortação e nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que ele fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Vou ler de novo este parágrafo que eu achei muito bonito. Olha, se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, resplandeça a vossa luz, somos uma usina, né? Ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles reconheçam as vossas boas obras. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. E é isso que todos nós estamos aqui buscando. Eu tenho certeza, cada um de nós que está aqui, está buscando engrandecer a sua luz. Porque ninguém dá daquilo que não tem. Para que nós possamos fazer alguma coisa, nós precisamos primeiro nos esclarecer, fazer por nós mesmos, nos fortalecer, nos entregar a esse convite divino de aprimoramento e sermos gratos a esta bênção divina que é esta nossa oportunidade reencarnatória que nos foi concedida para o nosso crescimento. Estamos no lugar certo, na família certa, vivendo as experiências necessárias que foram programadas para a nossa evolução. Então, aprendamos isso e possamos abençoar e glorificar a Deus por todas essas bênçãos que recebemos todos os dias, através de 1000 modos, mas com certeza, através do amor divino que nos sustenta, que nos fortalece, né? Que nos guia, para que Ele guia, para que nós possamos sairmos do Pai, simples e ignorantes, para que possamos retornar ao Pai, levando as nossas experiências, o nosso desenvolvimento, nos colocando a serviço do Pai, para auxiliar aqueles que ainda não aprenderam a caminhar, que ainda estão tateando nas sombras. Eu agradeço a todos por me ouvirem, agradeço à casa pela oportunidade que me dá de estudar mais para aqui estar.